Olá, bem-vindos mais uma vez ao Bate-Papo com o Gestor. Meu nome é Pedro Jobim, estou mais uma vez aqui com o nosso gestor Lucas Hadi para fazer um bate-papo especial aqui, fechando o ano de 2024, né? Estamos falando hoje aqui no começo de 2025. A gente vai falar um pouco do último trimestre de 2024, mas também de 2024 como um todo, né? Um ano que a gente teve com expectativas, começaram com expectativas muito diferentes do que foi realizado no final, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então eu vou já passar a palavra para o Lucas para a gente começar, né? Mas vou até pedir para o pessoal da edição colocar aqui na descrição ou até aqui no vídeo quando ele for para o YouTube o vídeo que a gente fez no começo de 2024 para a pessoa assistir depois, né, que vai ser bem interessante para a gente ver o tanto que mudaram as expectativas. E aí hoje a gente vai entender bem o que aconteceu, por que isso aconteceu, como isso afeta a nossa vida financeira, os nossos investimentos e, claro, um pouco das perspectivas para 2025. Obrigado, Jobim. E nessa linha do que você falou aí, né, tem uma descrição da profissão do economista, que eles falam que o economista é aquele profissional que explica por que a previsão que ele fez não deu certo, né, não funcionou. Então você vai colocar o vídeo de 2024 aí para eu passar vergonha, né, e a gente vê que as expectativas que a gente anunciou não se concretizaram, né. O que a gente viu, então, foi, né, um Ibovespa muito ruim, foi a pior bolsa do mundo no ano, assim como o real, né, já aproveitando falando do dólar, é a pior moeda, a moeda que mais se desvalorizou, e olha que várias moedas se desvalorizaram, principalmente por causa da eleição do Trump no final do ano, né. O IFIX acabou tendo no final do ano uma queda muito acentuada que fez ele ir para o campo negativo por causa do aumento dos juros futuros, sempre afeta muito os fundos imobiliários. E a gente teve ali, né, talvez para a parte positiva da parte de risco da nossa carteira, né, dentro da parte de risco, qual a parte que foi mais positiva? A parte ligada a S&P 500 e a parte ligada a dólar. Tá? O FFR, né, para quem está aí se perguntando, é a taxa do Fed, né, ou a referência ali principal de remuneração de renda fixa, que começou ali o ano em 5,5, caiu em 4,5. Essa aí também apesar da gente sair de Brasil e ir para os Estados Unidos, também é um ponto onde houve uma queda muito menor do que a gente imaginava, né? Você teve 100 bips de queda, e para esse ano espera-se um pouco mais de queda da taxa de juros, mas nem tanto, como a gente vai comentar daqui a pouco quando falar do cenário americano. E aí vamos fazer aquele tour, né, pelo mundo, mas aí focado um pouco no ano inteiro, tá? E não falando tanto dos últimos 3 meses necessariamente. A China, né, a temática foi, ao contrário do mundo, foi tentar aumentar a inflação e aumentar o crescimento. Tá? Desde a pandemia ela não conseguiu recuperar suas taxas de crescimento, e ela tem hoje um crescimento aí na tentativa de chegar a 5%. Tá? A gente vê nesse gráfico aí claramente que você tem, obviamente, ali onde que é a pandemia, né? Porque você tem 2 trimestres completamente opostos em termos de crescimento. Você vê que anteriormente o crescimento era sempre acima de 1,5%, beirando 2% em cada tri, e agora a luta para se chegar a 1% em cada tri, né, para totalizar um crescimento próximo a 5% ao ano. 5% ao ano ainda pode parecer muito quando se fala em taxas, né, pensando no Brasil, mas para a China, que estava acostumada a sempre 2 dígitos anuais, já se torna um desafio um pouco estranho, né, conseguir chegar a 5%. A gente que sabe que é um país que enfrenta uma bolha imobiliária, que enfrenta uma crise no setor de serviços agora, porque é um país que tem muita gente que estudou nos últimos 20 anos e, portanto, agora quer trabalhar na área de serviços e não mais na indústria. Então, você tem concomitante uma crise
na área de serviços, principalmente por causa do desemprego, e uma crise na área da indústria por falta de mão de obra. Então, tudo isso faz parte do drama atual da China, que é um país que, apesar de todas as diferenças políticas e ideológicas, a gente tem sempre a expectativa de ser um país que performe muito bem economicamente por causa da relevância que eles têm no Brasil. Na zona do euro, aquela história, né, cada vez menos relevante economicamente no mundo, mas a gente não pode de maneira nenhuma descartar, tem a sua relevância ainda, mas não é mais aquele centro que já foi um dia, principalmente com o Brexit, mas é sempre muito relevante por causa de questões geopolíticas, como a guerra, como a crise humanitária que já perdura mais de 10 anos, que são as imigrações constantes, como a crise migratória, né, não só falando ali dos refugiados, mas a crise migratória, que é muito do mundo árabe, né, teve um fato muito interessante, que, se não me engano, no Reino Unido, o nome mais comum a partir de 2024 é Mohammed, né? Então, isso já demonstra, né, como que a Europa está se tornando muçulmana. Tá? E aí, dentro ali da zona do euro, a gente teve um local onde eles startaram a queda da taxa de juros, antes até dos Estados Unidos, previram uma queda da inflação para baixo de 2% um pouco antes, mas o que a gente viu foi até um aumento da inflação ali no último trimestre, o que fez com que a expectativa aí gire agora em torno de 2,4, o que é um pouco acima da expectativa geral. Isso sempre é um problema, eu reforcei isso ao longo do ano de 2024, porque uma inflação elevada é uma causadora de taxa de juros mais elevada. E a questão da taxa de inflação acima de 2% é um problema, como eu reforcei ao longo do ano de 2024, porque inflação mais alta leva a juros mais altos. E juros mais altos levam a uma correção da dívida cada vez mais acelerada. Lembrando que a Europa, a zona do euro, convive com vários países que têm uma relação dívida-PIB acima do 100%, com uma taxa de crescimento do PIB muito baixa. Então, juros altos ali é um veneno horrível, né, que a gente aqui no Brasil, infelizmente, conhece muito bem, mas lá o caso, às vezes, em alguns países, né, que antigamente eram chamados PIGs, né, consegue ser ainda pior. E para encerrar, né, o nosso cenário internacional, antes da gente partir para o Brasil, os Estados Unidos. Estados Unidos que a gente imaginava uma queda da taxa do Fed ali muito mais acentuada, acabou ficando ali no final do ano em 4,25 para 4,5. Com a entrada do governo Trump, que é um governo extremamente protecionista e extremamente inflacionário, extremamente talvez não, mas é um governo inflacionário pelo fato de ser protecionista e pelo fato de ser fiscalmente incentivador, né? Ele adota usualmente políticas fiscais expansionistas, adotou no último governo e fez promessas expansionistas durante a sua campanha, ele traz esse viés inflacionário para o país. Então, agora, a gente já imagina, né, e está precificado no mercado, apenas 2 quedas ao longo do ano, onde a gente terminaria, chegaria em janeiro do ano que vem, ou terminaria 2025, ali entre 3,5% e 4%. Tá? Isso caracterizaria aí 2 quedas ao longo do ano, o que é uma queda ainda muito lenta, lembrando que você está falando de um país que espera-se que mantenha um ritmo de economia ainda acentuado, né? A gente está falando de uma expectativa de crescimento do PIB em torno de 3%, de uma moeda que está valorizada por causa das expectativas protecionistas e do crescimento da economia, e aí você, além disso tudo, você ainda coloca uma taxa básica de juros na casa de 3,5% a 4%, que é a taxa básica para o mundo. Né? Por exemplo, a nossa Selic, ela começa a partir de 4%. Por quê? Você tem que pagar algo acima dos Estados Unidos
para qualquer um querer vir para cá. Então, uma expectativa de um 2025 ainda com juros mundiais muito elevados. No Brasil, eu acho que é onde a gente pode mais falar isso aí que o Jobim comentou para a gente, né? Que é a diferença do que a gente esperava e do que aconteceu. Esse aí é o tamanho do gap do que eram os juros futuros no começo de 2024, onde a gente está na linha de baixo, azul escura, e o que é a taxa de juros futura em cima, né, quando a gente está agora no momento atual. Vocês veem até que no começo do ano passado tinha um viés altista, onde terminaria em 10,5. Vocês veem que a curva é ascendente. E agora a gente tem um viés descendente, talvez numa expectativa de que tenha havido um overshooting, né, um exagero do mercado nesses últimos 2 meses, dado a quantidade de notícias teoricamente ali ruins para a economia. Ruins no sentido de que um governo Trump é um governo que, embora faça um crescimento mundial, né, rebocado pela economia americana, ele gera um aspecto inflacionário pela desvalorização da nossa moeda. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto foi a frustração com o pacote fiscal que foi liberado ali em novembro, dezembro de 2024, além de outros aspectos, né, porque não podemos nem dizer que faz parte do pacote fiscal, porque o pacote fiscal é para corte de gastos, mas outros aspectos, como, por exemplo, a nova política de imposto de renda, que ainda não passou, mas pelo menos foi sinalizada a intenção do governo, que é uma sinalização onde, num primeiro momento, consegue se enxergar muito mais claramente você abrindo mão de arrecadação do que você conseguindo fazer uma arrecadação adicional. Embora, na teoria, o governo tenha desenhado ali que há uma compensação, mas faltou embasamento numérico. Né? Na apresentação do plano não houve um embasamento numérico para mostrar que haveria essa comparação, essa equivalência. Então, você vê aí uma taxa de juros onde a gente chega a uma Selic de 15%. 15% é um número, até bem pouco tempo, inimaginável. A gente achava que já tinha largado isso para trás. Quando houve todas aquelas reformas estruturais, como a reforma da Previdência, a reforma, embora vai ser necessário que a gente faça novas reformas da Previdência, mas aquela era extremamente necessária, a reforma trabalhista, o teto fiscal, tudo isso criou um ambiente para que a gente tivesse uma taxa de juros básica estruturalmente mais baixa. Né? Mas a gente vê, com o déficit recorde que a gente teve no ano passado, mais uma rápida deterioração da Previdência, né? Já se falou muito esse ano sobre a necessidade de uma nova reforma, principalmente por causa do tamanho das transferências do governo, né? Aquela famosa soma, quanto que são os funcionários públicos, mais os programas de assistência, como, por exemplo, o Bolsa Família, mais outras pessoas que não produzem e que acabam recebendo algum tipo de pensão ou coisa do tipo. Quando você vê o tamanho dessa necessidade, que são as pessoas que naturalmente que são remuneradas pela arrecadação do Estado, você vê que e desculpa, né, obviamente o pessoal da Previdência, né, os aposentados, você vê o tamanho da necessidade de crescimento da arrecadação do governo num Estado que já arrecada muito. Então, tudo isso somado fez a gente voltar a uma expectativa aí de Selic a 15%, onde a gente já tem aí a precificação de 2 aumentos na taxa Selic nas próximas reuniões. Então, é esse um cenário onde a gente fechou 2024 depois de ter começado o ano falando que, com a previsão de queda da taxa de juros americana, a gente esperava que a nossa taxa também caísse. Então, me lembro, né, vocês que vão ver o vídeo aí do ano passado, vocês vão ver da gente falando em taxas
próximas a 9, 9,5%, ou seja, indo para um dígito, a gente não só abandonou um dígito, como a gente aumentou a proporção ali dos 2 dígitos. Tá? Então, é um ano onde a gente vai naturalmente aqui nas nossas carteiras da Rio Claro focar numa visão de renda fixa. Não há motivo para o qual a gente não queira trabalhar aproveitando desse juro real enorme, embora a inflação aumente, o juro nominal vai aumentar também, então a gente vai continuar com um juro real acima dos 8%, então não há motivo para não se aproveitar desse momento nas nossas carteiras de renda fixa. Não vamos abandonar, obviamente, a renda variável, eu já cansei de falar isso, a gente nunca abandona em portfólio nenhum a renda variável, salvo quando é um portfólio de uma PJ, um portfólio de alguém extremamente conservador por motivo de momento de vida, mas na esmagadora maioria dos nossos portfólios nós mantemos sempre a renda variável. Mas o que pode ser feito ali talvez a gente ter um viés um pouco mais para o exterior, uma vez que o cenário para a Bolsa Brasileira não é um cenário tão otimista. Também não quer dizer que a gente vá abandonar a Bolsa Brasileira por completo, porque os múltiplos estão muito convidativos, apesar do cenário não oferecer uma perspectiva de uma valorização tão alta. Acho que esse gráfico aí resume muito bem, né, o que eu falei em termos de deterioração fiscal, em termos de deterioração da taxa de juros e em termos de deterioração da nossa moeda. Para quem não sabe, os juros é o valor do dinheiro. Né? Então, o que acontece? Você tem uma moeda americana que tende a se valorizar por causa de uma intervenção maior do Estado pró-Estados Unidos e pró-economia americana. Concomitantemente, você tem um Estado brasileiro que fez uma expansão da base monetária, ou seja, você jogou mais dinheiro na economia. Qualquer ativo é oferta e demanda. Qualquer ativo que se torna mais abundante perde valor. Então você vai lá e tem uma desvalorização do real. Na hora que você tem valorização do dólar com desvalorização do real concomitantes, o resultado é esse: 25% de valorização da moeda americana perante o real, ou quase que praticamente aí a conta inversa, desvalorização do real com relação ao dólar. A gente saindo ali do patamar de próximo a 5% para superior a 6%. Isso fica refletido, por exemplo, na nossa posição de bolsa americana, que é dolarizada, onde a gente teve um ganho de mais de 50% na nossa carteira. Claro que era uma fatia menor da carteira, então funciona como um hedge, né, e, portanto, nos protege muito de uma boa parte da desvalorização, que também é fruto desse mesmo efeito cambial. Vamos continuar com esse tipo de hedge aí, apesar do momento do dólar. Então, o que você tem é a tentativa agora, por que do aumento da taxa de juros? Porque você aumentando a taxa de juros, você torna mais atrativo para o investidor estrangeiro vir para o Brasil para ganhar essa taxa de juros tão alta. Porque se nos Estados Unidos a tendência é ficar em 4, se no Brasil tivermos a 15, eles têm ali 11% para ganhar com essa arbitragem. Entende-se que o 11% é suficiente para compensar todo o risco que se entende que o Brasil oferece num momento em que a economia do Brasil não vai tão bem quanto a dos Estados Unidos, tá? E a dos Estados Unidos está tão promissora assim. Naquela coisa, se você nos Estados Unidos tem um movimento tão bom, você precisa dar uma justificativa muito forte para o dinheiro sair de lá. E aí, agora a gente vê na tela, né, as projeções do Boletim Focus, que são de um IPCA de 5% para o ano 2025, um PIB de 2%, o dólar a 6%, ou seja, né, uma pequena correção com relação à cotação atual, e a Selic, que eu já havia mencionado, em 15%. E aí, né, Jobim, a gente volta aqui em janeiro de 26 para ver se a gente passou vergonha de novo,
Mas lembrando, projeções do Focus, né? Não são projeções da Rio Claro. A gente é tomador de uma leitura do mercado, até porque é com essas informações que o mercado está tomando decisão. A gente tem que trabalhar em cima delas. Perfeito. Eu acho que isso é o grande exemplo daquelas questões. Eu até lembro, conversando com os clientes, conversando até aqui no nosso bate-papo ao longo de 2024, né, que a gente, assim como todo o mercado, fazia projeções de ter um ano com corte de juros ao longo do ano, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né, mas principalmente no Brasil, né, a gente tinha um viés mais otimista no começo do ano, por a gente ter começado esse corte de juros antes do resto do mundo. E aí, quando a gente olha para trás, a gente vê o que aconteceu, né? No primeiro semestre, a gente viu as projeções americanas sendo frustradas, né? E já teve um impacto aqui. Depois, aqui no Brasil, esse final de ano desastroso ali com uma alta absurda dos juros, né? Juros subindo aí, expectativa mais de 50%, né? Essa expectativa era terminar o ano em 9, 10 e agora a gente tem essa expectativa aí de 15% para os próximos anos. Espero aí dar essa lição, né, de que tentar prever o mercado não funciona. Nossas carteiras a gente sempre esteve muito bem diversificado, né? Eu lembro da gente falando, olha, o cenário mais pessimista que estava na conta, né, a gente sair para 16, 17 também não era um cenário ruim para as nossas carteiras especial, que estão acabar até se beneficiando desse cenário de juros altos, mas para a economia real infelizmente, é muito ruim, né? E a gente tem uma crise contratada aí pela frente. Se nada mudar, pode ser que tudo mude. Vamos acompanhar aí. Trimestralmente a gente segue-se com um papo com o gestor e todos os clientes da Rio Claro também têm à disposição não só o seu planejador financeiro, como toda a equipe da Rio Claro, para tirar suas dúvidas, para entender o que está acontecendo na carteira e o que a gente pode esperar daqui para frente. Mas isso só reforça a grande importância da gente investir bem em tempos de incerteza, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. E mais uma vez, obrigado a todos que estão aqui assistindo, aos nossos seguidores aí no YouTube, ao pessoal que já é cliente da Rio Claro e está sempre aqui acompanhando. Podem mandar, inclusive, todas as suas dúvidas para a gente tratar nas próximas conversas através dos seus planejadores financeiros. E para quem não é cliente ainda da Rio Claro, considere aí fazer uma reunião completamente sem custo para entender como é que funciona o trabalho, estar junto com a gente, garantir que você aconteça o que acontecer na economia brasileira, na economia mundial, vai ter uma carteira resiliente, bem diversificada, que vai bem aconteça o que acontecer. Mais uma vez, muito obrigado, Lucas, muito obrigado a todos que estão aqui. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui embaixo também nos comentários e se quiserem conhecer um pouco mais da Rio Claro, também aqui na descrição do vídeo vai ter como marcar uma reunião e agendar para analisar quais são de fato os melhores passos para a gente seguir nesse momento, dentro da vida de cada um, claro que tem suas particularidades. Obrigado, Jobim, obrigado a todos e um feliz 2025. Né? Feliz 2025 a todos.